Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Como diz a missionária Jurema, né? Com tosse, sem tosse. Vamos lá. Glória a Deus. Se eu tossir aí, os irmãos me perdoam. Glória a Deus. Irmão, sem perca de tempo. Aleluias. Graças a Deus. Desde a hora que nós chegamos, né? Nós temos sentido a presença do Senhor nesta casa. Deus bendito e Deus poderoso. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. E o verso de número 25 em diante. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, e o verso de número 25 em diante. Aleluias, graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, e o verso de número 25. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor na minha tradução. Glória a Deus. Jesus, o Salvador dos humildes. Verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, aqui há um convite quádruplo do Senhor Jesus Cristo. Há um convite maravilhoso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está pregando nas cidades, né? E por onde o Senhor passa, o Senhor, irmãos, realiza grandes e grandes obras. E em especial, o Senhor ama de uma grande maneira, irmãos, de uma maneira assim maravilhosa. O Senhor tem um quê com os humildes, o Senhor tem um quê com os pobres. O Senhor sempre faz menção dos humildes e dos pobres. E aí a palavra do Senhor Jesus diz que o Senhor Jesus, ele está ali, né, por aquele tempo, e ele diz assim: Senhor, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor é o Senhor do céu e o Senhor é o Senhor da terra. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus continua dizendo assim: porque o Senhor ocultou essas coisas, ou seja, as maravilhas, o poder de Deus. O Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos instruídos, e o Senhor revelou essas coisas, Senhor, aos pequeninos, aos humildes. E aí ele começa dizendo assim: tudo foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e também aquele a quem o Filho quiser revelar. Glórias a Deus. E aí o Senhor faz, irmãos, um convite àqueles que estão naquele lugar com Ele. Na tradução, na NTLH, eu estava dando uma olhada, e o Senhor diz desta forma: venham a mim todos vocês que estão cansados. Cansados do quê? Cansados de carregar as suas pesadas cargas, então eu lhes darei descanso. Glória a Deus. Senhor Jesus, irmãos,
neste convite quádruplo, ele usa 4 verbos. Ele diz, primeira coisa, ele fala, vinde. Ele diz, descansai. Ele diz, aprendei. E ele diz, servi. Olha os 4 convites de Jesus Cristo. Primeiro convite dele, ele diz, vinde. O segundo convite dele, descansai. O terceiro convite dele, aprendei. E o quarto convite de Jesus Cristo é servir. Para quem, igreja amada? Para quem o Senhor Jesus Cristo, ele diz, vinde. Para quem o Senhor Jesus, não só para aquele povo que estava ali reunido, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, normalmente aonde o Senhor estava, havia uma grande multidão. Normalmente entre 5.000 homens acompanhavam o Senhor pela sua caminhada. E o Senhor faz o convite àquelas pessoas. E hoje, a nós que estamos aqui. E hoje, as pessoas que estão. O Senhor Jesus, ele diz assim, para quem o Senhor Jesus, ele faz esse convite dizendo, vinde, primeiro, a todos. A todos, o Senhor todos os dias está dizendo, vinde, vinde, venham a mim. Vocês que estão cansados. A tradução Almeida, revisada e atualizada, diz assim, venham, vinde a mim vocês que estão cansados, e não só cansados, vocês que estão oprimidos. Igreja amada do Senhor, quantas pessoas estão oprimidas pelo maligno? Quantas pessoas estão sobrecarregadas? E como eu li aqui, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Sabe o que acontece, igreja amada do Senhor? A pessoa pensa que dá conta. A pessoa pensa que dá conta da sua situação, do seu problema. Sabe o que acontece? Irmãos, é como se a pessoa estivesse andando num caminho difícil, um caminho de pedregulhos, e no meio daquele caminho ela vai ajuntando pedra e vai colocando sobre os seus ombros. Há um livro e também há um filme chamado O Peregrino. Se você não assistiu, eu recomendo para que você assista ou leia o livro O Peregrino. Fala de um homem chamado Tristão. E ele, irmãos, por onde ele passa, ele tem uma carga nas costas dele. E é um fardo muito pesado que ele carrega. E ele começa a andar a sua caminhada de cristão. E as dificuldades, e ele começa, irmãos, a andar, e aquele peso enorme nas suas costas. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. Ele fala para mim, fala para você, o convite vinde é para todos, aleluia. Ele diz assim, vinde a mim todos, os que estão cansados, oprimidos, com suas cargas pesadas. Irmãos, a pessoa pensa que dá conta da sua carga, nós não damos conta. Nós não conseguimos carregar a carga pesada desse mundo principalmente. Tem que ter alguém, irmãos, que nos ajuda. No final desse filme, o peregrino, ele chega diante da cruz do Calvário e os fardos, aquele fardo pesado que ele está carregando, ele cai ali no chão, diante da cruz do Calvário. Senhor Jesus, ele faz o convite para mim, para você e para todos. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu, Jesus, eu vou dar alívio a vocês. Para quem o Senhor Jesus diz, vinde a todos, venham a mim todos. Ele faz esse convite a quem? Aqueles irmãos que se esforçam para salvar a si mesmo. Tem gente, irmãos, que pensa que dá conta. Ele pensa que tem que ter um esforço para ser salvo. Não. Irmãos,
A salvação de Jesus Cristo, aleluia, é de graça. Efésios capítulo 2, do verso de número 5 até o número 8, a Bíblia vai dizer, irmãos, que a salvação, ela é de graça, ela é um favor imerecido, nenhum de nós merecia, mas tem muita gente precisando, se esforçando para ser salvo. Ei, não precisa de esforço para ser salvo. Certa feita no Evangelho de João, capítulo de número 6, os discípulos perguntaram: Senhor, o que é que nós vamos fazer para executar as obras de Deus? O Senhor Jesus diz assim: creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a salvação de todo homem. Igreja, quanta gente pensando que o fazer, quanto mais eu fazer, mais eu alcanço salvação. Não é dessa forma. A salvação já foi dada. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia Ele ressuscitou para que eu e você fosse salvo, aleluia. Já somos salvos, aleluia, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado e no terceiro dia Ele nos deu vida. E como sempre eu digo, não é qualquer vida, é vida em abundância. Mas nós não tomamos posse muitas das vezes dessa vida que Jesus dá para nós. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 10, que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. É necessário que a gente ore? É necessário, o cristão vai orar. É necessário que a gente consagre? É necessário que a gente consagre. É necessário que a gente jejue? É necessário. É necessário que o crente pratique boas obras? É necessário. Aquele que diz que tem fé, irmãos, automaticamente ele tem boas obras. Aquele que diz que é salvo, ele tem automaticamente obras, mas as obras não salvam. Senhor Jesus, irmãos, Ele nos salvou não é porque nós merecemos, é porque Ele nos escolheu para ser salvo. Então Ele faz aqui um convite, dizendo: vinde. Para quem que Ele faz esse convite? Ele faz esse convite para todos. E Ele faz esse convite para aqueles que se esforçam para salvar-se a si mesmo. Ninguém consegue salvação sem o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus diz assim: Pai, aqueles que vieram a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar eles fora. A quem mais o Senhor fez esse convite de vinde? Aos sobrecarregados com os pecados do mundo. O pecado cansa a pessoa, irmãos. Quanta gente está, irmãos, na pornografia? Cansa. O pecado cansa a pessoa. Porque a pessoa não quer aquele tipo de vida, mas ela não consegue se livrar daquilo. Aquilo é um fardo pesado para ela. O pecado cansa. A pessoa entra no caminho dos vícios, o vício das drogas, o vício da pornografia, o vício de pedofilia, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício do engano, da mentira, da falsidade. Todo tipo de pecado é para essas pessoas que o Senhor Jesus, Ele faz o convite: vinde, vinde a mim, aleluias, aos sobrecarregados com o pecado. A pessoa, irmãos, quando ela está no pecado, por exemplo, no adultério, ela tem que mentir, ela tem que enganar. E aquilo vai se tornando um fardo tão pesado. A pessoa começa a ficar sobrecarregada e de repente ela não dá conta daquele pecado. Ela não sabe mais como voltar daquilo. É para essa pessoa que Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos pelo maligno. Para essas pessoas é que o Senhor faz o primeiro convite, dizer: vinde a mim. A quem o Senhor oferece esse descanso? Primeiro, aqueles que estão cansados. Sabe, irmãos, quando a gente conhece, quando a gente levanta a mão e aceita ao Senhor Jesus Cristo,
Quantos de nós, irmãos, vivíamos uma vida atribulada? Você conhece gente que ele começa o dia já perturbado? Você conhece gente que já começa o dia angustiado? Antes mesmo de nós colocar o nosso pé para fora da cama, a primeira coisa que nós temos que fazer é entregar nossa vida, é entregar o nosso dia nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor Jesus diz assim, aleluias, que o Senhor Jesus, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, aleluia, ninguém pode escapar das minhas mãos, agindo eu, operando eu, quem é que pode impedir a mão de um Deus Todo-Poderoso? É antes de nós colocar os nossos pés para fora da cama, é colocar o nosso dia na mão do Deus Todo-Poderoso e dizer, e consagrar esse dia, dizer: Senhor, eu viverei o melhor dia sobre a face desta terra. Você sabia, igreja amada do Senhor, a Bíblia diz em Filipenses: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisto pensai. Nisto pensai. A palavra do Senhor diz em Provérbios 4:23: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Senhor Jesus diz assim, que é do coração que saem os adultérios, é do coração que sai o espírito da morte, é do coração que sai a prostituição, é do coração que saem as más coisas. Por isso que ele fala assim, irmãos, que tudo que é certo, tudo que é honesto, tudo que é puro, pensa nisso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Sabe, irmãos, é começar o nosso dia. O pensamento, irmãos, negativo, ele só pode ser substituído por um pensamento positivo. Mas tem gente, irmãos, que vai guardando no coração. Ah, lá no passado, lá atrás, eu fui humilhada, eu fui abusada, e o coração está cheio daquilo. A pessoa tem um trauma, eu tenho um trauma, porque lá o meu casamento no passado, eu tenho um trauma, porque lá a minha mãe, a minha avó, e o coração vai se enchendo dessas coisas. Vai enchendo. Nós temos aqui na mente, eu sempre digo isso, um caminho. Se nós passamos todo dia por aquele caminho, nós ficamos presos naquele caminho. Sabe, irmãos, por que tem muita gente com depressão? Por que tem muita gente com síndrome de pânico? Porque ela fica passando todo dia aquele caminho. E um caminho negativo só pode ser substituído por um pensamento, irmãos, positivo. É dizer, vai dar certo. Não é que vai dar certo porque eu consigo, vai dar certo porque eu sou fraca, mas o meu Deus é forte. Vai dar certo porque eu não posso vencer essa luta, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É substituir esse pensamento, é ter certeza, aleluia, como diz o Salmo de número 118, aleluia. Senhor, eu me alegro, Senhor, nesse dia que o Senhor fez. O Senhor fez um dia maravilhoso para mim, Senhor, e eu me alegrarei nesse dia. Irmã, mas você não sabe o que eu estou passando? Não, eu não sei, mas o Deus que te conhece, conhece o teu coração. Ele está aqui nesta noite e Ele diz para você: alegrei-me com esse dia que o Senhor fez, porque Ele vai cuidar de mim, aleluias. Começa, irmãos, às vezes de uma forma automática, mas depois vai virando gosto na nossa vida. Mas a gente já levanta pensando: meu Deus, eu tenho que trabalhar, Senhor, eu tenho conta para pagar, Senhor, eu tenho problema no casamento, Senhor, eu tenho isso, Senhor, eu tenho aquele outro. Às vezes acontece, mas isso não pode ser o nosso cotidiano. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus, aleluia. Os céus manifestam a glória de Deus, aleluia. E esse é o Deus que eu e você servimos, aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sozinho a gente não consegue. A quem o Senhor oferece o descanso, Ele diz: descansai aos cansados.
aos cansados. Quem mais? Aqueles que têm uma má consciência. Hebreus capítulo de número 10 e o verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10 e o verso de número 22 diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus. Escute, igreja amada do Senhor. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Quanta gente, irmãos, que pensa assim: não, eu errei, eu pequei contra Deus, eu falhei, não tem mais jeito para mim. Não, a Bíblia diz assim, aleluia, cheguemos perto de Deus com um coração sincero. Senhor, é verdade, Senhor, eu falhei, eu errei, Senhor, mas me perdoa. Perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas, porque sabemos que o Senhor Jesus já morreu por todos os nossos pecados, todas as nossas culpas foram pagas na cruz do Calvário. Você não acha que Jesus sabia que você ia pecar contra Ele hoje? Você não acha que o Senhor Jesus já sabia que você ia pecar contra Ele? Ele já sabia. E Ele já te perdoou de antemão, aleluias. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que nós temos que ter comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto eu estou ministrando a palavra, você está sendo lavado com água pura, aleluia. Você está sendo santificado. Glórias a Deus. A quem o Senhor oferece esse descanso? Aos cansados, aqueles que têm uma má consciência, e Ele dá descanso à alma aflita. Meu Deus, quantas pessoas me procuram aflitas, com crise de ansiedade, com crise de preocupação excessiva com o dia, com o problema que ainda não aconteceu. É incrível, irmãos. Eu vou falar mais pelo nosso lado de mulher. Como a gente se aflige com as coisas nem aconteceram e a gente já está aflito. O problema ainda, irmãos, eu sempre costumo dizer, só existem 2 tipos de problema. Primeiro problema que tem solução. Amanhã ou depois a solução vai chegar e vai dar tudo certo para a glória de Jesus. E o problema que não tem solução, é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37, a Bíblia diz o quê? Para Deus, nada é impossível. Se é um problema que tem solução, amanhã ou depois já vai chegar aí a solução para o teu problema. E se não tiver a solução, irmã, não fique preocupada. Lança toda a tua preocupação diante de Jesus Cristo, porque Ele cuidará de vós, Ele se preocupará com você. Pode entregar para Jesus, falar: ó Jesus, eu não sei como é que vai ser, Senhor. O Senhor diz que é para me lançar a minha preocupação, o meu problema diante de Ti. Então, Senhor, toma aqui o meu problema, Senhor. Deixa eu dormir tranquila e cuida do meu problema, Senhor. Cuida da minha vida, cuida dos meus, cuida da minha vida financeira, da minha vida espiritual, Senhor. Porque eu vou dormir tranquila, porque o Senhor mesmo disse: lança toda a tua preocupação sobre Deus. E Ele vai cuidar de nós. Aleluias, glórias a Deus. Ele dá descanso à alma aflita. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Aleluias. Salmo de número 42 e o verso de número 5, a Bíblia diz assim: o salmista dizendo: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei.
Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Por que que eu estou tão aflito? Por que que eu estou tão aflita? Por que que eu estou tão aflita? Faça como o salmista, dizendo assim: eu porei a minha esperança em Deus e eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar dessa situação. Aleluias. O diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a tua alegria. Ele veio, irmãos, para te cutucar e dizer assim: e agora? Como é que você vai resolver esse problema? E agora? Você está enferma. Onde é que está o teu Deus? E agora? Tua vida financeira está uma derrota. E agora? Cadê? Cadê o teu Deus? Você tem que falar como o salmista Davi, dizendo assim: aleluias, eu porei a minha esperança. Eu vou colocar a minha esperança em Deus. E eu vou louvar Ele. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Ele vai cuidar de tudo para mim. Aleluias. Ele dá descanso à alma aflita. De quem o Senhor exige o aprender? Quarto verbo, aprendei. De quem o Senhor exige o aprender? E o que é que Ele quer que a gente aprenda? Primeira coisa, aleluias. E o que é que eles aprendam? De todos os que vierem a Ele e encontrarem descanso. É isso que Ele quer, irmãos. Ele quer que todos que venham a Ele encontrem descanso. Você já imaginou se Jesus não fizesse algo na tua vida? Quando você estava sobrecarregado e cansado? Se Ele não viesse na tua vida e ajudasse você? Hoje você tem descanso na tua alma, porque você sabe que Jesus vai cuidar de tudo para você. Sabe aquele problema que parecia impossível há tempos atrás? Com a família, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. E hoje você tem descanso. O Senhor cuidou de você. Ele trabalhou na tua vida. Ele trabalhou no teu lar. Ele trabalhou no teu ministério. Ele trabalhou. E assim como Ele fez no passado, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele é hoje. E Ele é eternamente. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor Jesus, irmãos, o que é que Ele diz assim? Do aprender, Ele quer que aprendam dele a mansidão e a humildade. Meu Deus, como é difícil, irmão, ser manso. Como é difícil ser manso diante das situações. A Bíblia vai dizer, igreja amada do Senhor, que a nossa língua, ela é um pequeno membro. Até cavalo, olha o tamanho que é um cavalo. Meus sobrinhos, eles têm cavalo agora, e eu estava perto de um deles, é muito grande. Mas olha o tamanho de um cavalo para o ser humano, né, presbítero irmão Zico? Olha o tamanho que é um cavalo para um ser humano. Olha o tamanho que é um elefante, ele tem toneladas. Olha o tamanho que é um cavalo. E o cavalo é colocado um cabresto na boca dele. E o homem leva esse cavalo para onde ele quer. Mas a Bíblia diz que a língua é um pequeno membro. E a gente não domina ela. Não domina. O Senhor Jesus, Ele fala assim: aprendam de mim. Ele quer que aprendam dele a mansidão. A gente não consegue ser manso. Irmãos, a gente é crente. E pelo tempo que a gente é crente, eu falo, crente, irmãos, ele tem obra. E uma das obras, lembra que a Bíblia vai dizer no Gálatas, capítulo de número 5, falando lá, quem é que vai herdar o reino dos céus? Lá fala do amor, que é os 2 mandamentos que Jesus diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo. A gente ama a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão. Você está no evangelho errado. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, não ama ele, não é amar ele, a irmã boazinha. É amar o irmão com todos os defeitos e com todas as falhas dele. É assim que Jesus fala para nós. Aprendam de mim que sou manso. Manso.
Como é difícil a gente ser manso. Às vezes, irmãos, se alguém vem na casa da gente tem paciência com as visitas. Mas com o familiar da casa a gente não tem. Às vezes a mãe que tem o filho, se o filho subir em cima do sofá, ele fala assim, vou quebrar suas pernas, se você não descer daí. Mas se o filho do vizinho vem, anjinho, desce daí, querido. Desce daí, fofinha de Jesus. A gente tem mansidão para falar com o outro. Se a gente está esperando alguém, a gente espera, né? A pessoa chega e fala assim, irmã, desculpa, eu demorei. Não tem problema, irmã. Mas se é um marido, por que demorou? Porque levou 1 ano para ir lá em tal lugar, não voltou nunca mais. Aprendam de mim, que sou manso. Ele quer ensinar para nós, irmãos, ser manso, para nós punhar freio na nossa língua. Aprendam de mim que sou manso, e mais do que manso, eu sou humilde. Humilde, irmãos, a raiz da palavra humilde vem de humus, terra, ou seja, lá de baixo. Seja humilde. Irmã, eu sou humilde, mas eu não sou capacho do Satanás. Não, você não é humilde. Por que o Senhor compara nós com um vaso de barro? Porque Ele pode estar mudando constantemente. Aprendam, Ele quer que nós aprendamos a ser manso e humilde. Ele quer que a gente aprenda do seu exemplo. João capítulo de número 13. E o verso de número 13 diz assim, escute aí. João capítulo de número 13. Aleluia, já vamos encerrar. João capítulo de número 13. E o verso de número 13. Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e tem razão, pois eu sou. Aleluias, glórias a Deus. Se eu sou o Senhor e mestre e lavei o pé de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Senhor Jesus, Ele está ensinando ali, lavando os pés dos discípulos, a humildade. Ele é o mestre. Ele é o mestre desses alunos. E Ele começa a lavar o pé de um por um deles. Um deles, se achando mais inteligente, Pedro, diz assim, Senhor, não vou deixar que o Senhor é um mestre, vai lavar meu pé. Ele fala, Pedro, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Não, então lava o corpo tudo, Senhor. Não, Pedro, não precisa o corpo todo. Não precisa. Irmãos, humildade. Você já imaginou na igreja? Algumas igrejas ainda têm um lava-pés. Mas você já imaginou aqui na igreja? Nós lavar o pé de todos os irmãos, os que chegarem aqui? É complicado. Que aprendam da sua palavra. O Senhor Jesus quer, irmãos, quando Ele fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Ele também quer que a gente aprenda da sua palavra. Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. E o verso de número 39. Diz assim a palavra. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que Ele ensinava. Nós temos que ser como Maria, irmãos. Dá o nosso tempo para o Senhor. Dá o nosso tempo. Não só ouvir mensagens, não só ouvir Bíblia, pegar a Bíblia e sentar um pouquinho com o Senhor, 5 minutinhos, 2 minutinhos, e falar, Senhor, senta aqui comigo, eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor quer que a gente aprenda da sua palavra, o Senhor quer que aprenda das suas obras. Aleluias. O Senhor quer que a gente aprenda das suas obras. Marcos, capítulo de número... Aleluias, 16 e o verso 19 e 20. Marcos 16, 19 e 20 diz assim. Aleluias. Marcos 16, 19. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os seus discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava por meio de milagres. Provava que a mensagem deles era verdadeira. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que a gente aprenda as suas obras. Quem o Senhor convoca para servir? Os salvos.
O que é que ele diz aqui? Aleluias. Para quem ele disse assim, que ele quer que a gente sirva? Para quem? Quem o Senhor convoca para servir ele? Os salvos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, portanto, servi ao Senhor. Você sabe o que é jugo, né? É aquele negócio que coloca no boi para ele arar a terra. Sempre coloca um boi mais velho e um boi mais novo. O boi mais velho, mais ou menos exemplificando aqui, é o Senhor Jesus. Porque o boi mais novo, ele já quer fazer do jeito que ele quer, e quer andar, e dar a cabeçada. Por que é colocado um jugo? Para que ele ande igual. O mais velho vai ensinando, ó, é por aqui o caminho, é por aqui. Senhor Jesus, ele é esse mais velho que nos ensina. Quem o Senhor convoca para servir os salvos, tomai sobre vós o meu jugo, portanto, sirvam ao Senhor. Irmãos, nós somos salvos para servir o Senhor. O Senhor, ele te chamou, ele te escolheu e ele te salvou para você servir ele. Servir ele, não só como eu ministrando a palavra, servir ao Senhor lá na tua casa, como dona de casa. Sempre eu digo, uma dona de casa que está passando a roupa do marido, uma dona de casa que está trocando a fralda do seu bebê, uma dona de casa que está limpando a sua casa, uma dona de casa que está criando os seus filhos no temor do Senhor. Às vezes ela nunca vai pegar o microfone, mas os seus filhos vão ser levitas da casa do Senhor, vão ser missionários lá fora, vão ser pastores lá fora. Aí essa mulher vai ganhar uma multidão de almas, porque os filhos foram servir ao Senhor. Aleluias. Tomai sobre vós o meu jugo. Fomos salvos para servir ao Senhor. E o serviço para o Senhor é feito por amor ao Salvador. Por que eu prego a palavra do Senhor nesses 25 anos, 27 servindo ao Senhor? Porque eu amo pregar a palavra dele. Porque eu amo falar que Jesus, irmão, cura, porque ele me curou. Jesus salva, ele me salvou. Jesus restaura, porque ele restaurou. Jesus abriu porta onde, irmãos, a porta estava fechada. Não havia um meio, e Jesus foi lá e abriu porta até mesmo onde não tinha parede. Ele abriu a porta. É para isso que eu prego a palavra e sirvo ao Senhor com alegria. Tenho alegria, sou como salmista no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Esse serviço é o nosso santo dever. 1 Coríntios, último versículo para nós encerrar. 1 Coríntios, capítulo de número 9, e o verso de número 16, diz assim: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Você já imaginou que maravilha? Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Você já imaginou, irmãos? Veja se isso não é maravilhoso. Eu não sei você. Há uns 3 anos atrás, o jovem ligou para mim e falou assim: irmã, eu não dou conta mais. Eu não dou conta. A depressão está tão forte, irmã, que eu não dou conta. Eu estou aqui, estou diante do mar e eu vou tirar a minha vida, porque eu não dou conta. Eu não consigo mais. Não consigo. E aí, irmãos, eu falei: Espírito Santo, me dê, Senhor, uma palavra, Senhor, que vai entrar no coração desse rapaz, Senhor. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus Cristo. Eu comecei a falar a palavra do Senhor que diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou esse mundo de uma
tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é só crê em Jesus Cristo, mas para que todo aquele que nele crê, não é só crê, para que todo aquele que nele crê, não é só crê, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha, alabaço e cantar abaixai, tenha vida, 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 vida eterna, diz a palavra do Senhor. E a gente orou com ele, eu chamei meu esposo, a gente orou com ele, falamos ora com ele. E hoje ele serve ao Senhor, é diácono da casa do Senhor Jesus Cristo. Aí eu fico falando, Senhor, a mim me é imposto, Senhor, essa obrigação de pregar a tua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que uma alma vale mais que o mundo todo. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho e tiram as suas vidas? Vocês viram as notícias por aí de gente tirando a vida porque começou a apostar nessa quantidade de jogatina, que está liberado uma porta aberta do quinto dos infernos, e as pessoas estão tirando a vida por causa disso, perdem a família, perdem os bens, perdem dinheiro, fazem empréstimo e depois não dá conta, tira a sua vida. E eu e você, Senhor Jesus diz assim em Lucas 10:19, eu, o Senhor, vos dou poder para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nós temos o monopólio da glória de Deus, está na palma da nossa mão. Basta uma palavra. Por que eu falei bastante da língua? Porque às vezes a gente usa a língua para tanta coisa que não serve para nada, não edifica nada. A Bíblia diz assim, falai palavra se for proveitosa para edificar o meu irmão. É para isso que é a nossa língua. Às vezes a gente usa a palavra para coisa nada a ver. Nada a ver. A gente fica horas, né? Assim no celular. Vupt, vupt, vupt. O dia inteiro. Hora inteira. 1 hora, 2 horas. E joga. Mas não tem coragem de pegar o mesmo e dizer assim, irmã, eu senti tua falta no culto. Irmã, está tudo bem com você? No teu lar, na tua casa? Irmã, eu senti de orar aí na tua casa. Irmã, eu senti de fazer uma visita para alguém. Nossa boca. A Bíblia diz assim, o poder da vida e da morte está na ponta da nossa língua. Com a mesma boca nós abençoamos e amaldiçoamos às vezes. Que o Senhor Jesus, nessa noite que me trouxe para que você aprendesse, através da sua palavra, vinde a mim, descansai, aprendam e sirvam ao Senhor Jesus Cristo.